Milhares de consumidores têm enfrentado o cancelamento unilateral de seus planos de saúde, uma prática que, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já gerou mais de 13 mil reclamações em 2024. Apesar de algumas justificativas legais para essas decisões, muitos casos são abusivos e deixam os beneficiários sem assistência. Para esclarecer os direitos do consumidor e as responsabilidades das operadoras, eu vou conversar agora com o Gustavo Teixeira, que é advogado especialista em planos de saúde. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Então, o que significa esse cancelamento unilateral de um plano de saúde? Isso é permitido por lei em alguma situação? Bem, em resumo, o cancelamento unilateral ocorre quando a operadora de saúde, por algum motivo contratual, que é a previsão contratual, rescinde, revoga esse contrato, né? Ela acaba com o contrato de prestação de serviços. Há realmente algumas previsões contratuais que permitem isso. Inclusive, a ANS recentemente editou novas normas, definindo em casos de inadimplência, quais são as regras para que haja essa rescisão de serviços. Certo. Em 2024, como eu mencionei, mais de 13 mil reclamações sobre cancelamentos foram registradas na ANS. O que isso revela sobre a atuação das operadoras? O que nós temos visto ultimamente são que as operadoras estão, na verdade, selecionando seus clientes, né? Ainda que seja vedado pela legislação. Então, as operadoras têm focado principalmente em clientes mais jovens, que não demandam tanto do serviço de saúde, evitando pessoas que estejam nas classificações de maior risco para eles, riscos atuariais, né, que geram mais custos para eles. Então, há realmente um abuso das operadoras, ainda que haja previsão contratual de algumas hipóteses de rescisão, elas estão passando por cima dessas regras para rescindir o contrato com aqueles clientes que não lhes interessam mais. Pois é, a sensação que a gente tem é de que as operadoras fazem uma seleção aqui nesse sentido, né? Esse aqui vai me dar lucro, vou deixar. Esse aqui não vai dar lucro, vou excluir. Só que a gente tem que pensar no seguinte, apesar de serem empresas, essas operadoras de plano de saúde, elas têm uma função social que também precisa ser respeitada, né? E quais situações podem justificar um cancelamento unilateral de um contrato? Exatamente. A lei permite, por exemplo, a rescisão em caso de fraude por parte do consumidor. Então, por exemplo, quando o consumidor irá contratar um plano de saúde, ele tem que preencher uma ficha de saúde em que declara se tem doenças pré-existentes, algum tipo de cirurgia já feita. Em caso de fraude nessas declarações, em que o consumidor não informa o que efetivamente tem no seu passado, a operadora pode rescindir. Para além disso, é permitida a rescisão também em caso de inadimplência do consumidor. Importante ressaltar que a ANS recentemente entrou em vigor agora no dia 1º de dezembro, uma norma que define que, para se rescindir o contrato por inadimplência, em casos em que o consumidor é quem paga o plano de saúde, então, por exemplo, planos familiares ou planos de empresários individuais, ela deve notificar o consumidor em até 50 dias da inadimplência, para que seja dado prazo e ciência ao consumidor da inadimplência. E nos casos de planos familiares, ela só pode rescindir o contrato em caso de que, nos últimos 12 meses, o consumidor não tenha pago 2 parcelas, consecutivas ou não. Muito bem. E caso o cancelamento seja considerado abusivo, o que o consumidor deve fazer imediatamente? A quem recorrer num caso desse? Primeiro momento, é possível no próprio site da ANS abrir uma reclamação formal contra a operadora de saúde. E também é importante procurar um advogado especializado ou a quem não tem condições, a defensoria pública mais próxima, para que seja judicializado o pedido de retomada dos serviços, principalmente se o consumidor está em tratamento. Por exemplo, a operadora de saúde ela não pode rescindir o contrato e a prestação de serviços em caso de internação, ainda que haja, inclusive, o não pagamento das parcelas. Deve-se aguardar o término da internação para que haja a rescisão do contrato. Certo. E existe diferença na proteção legal entre planos individuais, coletivos por adesão e coletivos empresariais? O que a lei diz sobre cada um deles? Sim, no caso, essa norma nova da ANS, ela diz respeito a planos individuais, planos de empresários individuais e planos coletivos por adesão, em que o consumidor paga diretamente o plano, seja para a operadora de saúde ou para alguma empresa de gestão de planos de saúde.
Para casos empresariais, em que a empresa suporta 100% do valor do plano, as regras são diferentes. Os casos de rescisão estão previstos no contrato entre a empresa e a prestadora de serviços de saúde. Muitos consumidores, eles reclamam da falta de transparência na rescisão contratual. A lei exige que as operadoras notifiquem o cliente antes de cancelar esse contrato, porque o que acontece em muitos casos é do cliente só descobrir que teve o plano cancelado na hora de fazer um exame, na hora de fazer uma consulta ou um procedimento cirúrgico. Sim, tirando esse caso do plano que a empresa que paga 100% do valor da mensalidade, que a previsão e a forma de notificação está prevista em contrato, nos demais casos, sim, a operadora de saúde deve notificar o consumidor, seja por WhatsApp, SMS, e-mail ou qualquer carta com aviso de recebimento. Deve haver a notificação comprovada do consumidor, dando a ele o prazo de 10 dias para quitação da parcela em atraso, ou ainda notificando ele a respeito da irregularidade encontrada no contrato para que ele seja rescindido, dando margem a ele para que ele retifique ou que ele pague as parcelas em atraso. Tá, você começou a falar sobre isso, eu queria entender um pouco mais. Pessoas idosas ou com doenças pré-existentes frequentemente relatam dificuldades aí na contratação de planos. Essas práticas são ilegais? O que dá para fazer nesses casos? Quando a pessoa vai contratar um plano, seja ela idosa ou não, a operadora de saúde não pode se negar a contratar com ela. O que deve haver naturalmente é o correto preenchimento da ficha de saúde, em que a pessoa informa se tem doença pré-existente, se já faz algum tratamento, porque isso influencia no período de carência e pode influenciar também, a depender do caso, no valor da mensalidade. A operadora de saúde ela pode dimensionar esses custos e repassar ao consumidor. Contudo, a operadora não pode se negar a contratar o plano por conta de idade ou questão prévia. E no caso... Aí seriam casos realmente abusivos. Certo. E no caso do aumento, aquela pessoa que já é cliente e ela tem um reajuste ali sem aviso prévio, isso também, o consumidor é amparado de algum modo nesses casos também? Sim, nos contratos constam as formas de reajuste e a forma, basicamente tem duas formas de reajuste, o reajuste anual, que é aplicado a todos, e reajuste também por conta da idade do consumidor. Muitas vezes nas faixas etárias vai se mudando a tabela de cobrança. Mas isso deve ser alertado ao consumidor, deve ser fornecida uma tabela a ele, para que ele tenha prévia ciência da forma como é feito o reajuste. Em caso de reajuste abusivo, reajuste muito acima do mercado, aí é possível também judicializar e fazer reclamação junto à ANS para que seja retomada as alíquotas legais. Doutor, e buscar a ANS resolve, ajuda? Porque o que a gente vê é a descrença, né, por parte de muitos consumidores, acabam deixando para lá, apesar de se sentirem lesados. Buscar essas agências faz a diferença? Ajuda o consumidor de algum modo, de fato? Ajuda, ainda que ele pessoalmente não seja diretamente afetado por uma medida da ANS em relação ao contrato dele, todas essas reclamações vão para um banco de dados da ANS que conseguem fiscalizar as operadoras. Então, por exemplo, se vários clientes, vários consumidores buscam a ANS reclamando de um determinado plano, de um determinado contrato, a ANS acende um alerta nela para que ela faça uma fiscalização mais próxima desse contrato. Mas isso não obsta que o consumidor procure um advogado, assistência jurídica, para que seja feita a judicialização ou cobrança administrativa, por exemplo. Tá certo, doutor Gustavo Teixeira, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações, uma prestação de serviço para quem nos acompanha. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, bom dia a todos. Bom dia.